Meu nome é Frank, eu estou aqui fazendo um tutorial desta Bíblia chamada The Word. Dentro desta Bíblia nós vamos aprender como ela funciona, a maneira mais fácil de poder estar trabalhando com ela. É uma Bíblia conhecida pelos seminaristas de teologia, e aqui eu quero estar trazendo a vocês algumas ferramentas e algumas maneiras de poder estar construindo módulos para o estudo desta Bíblia, ok? Então basicamente ela é assim, só que no meu caso ela já está configurada, cada aba está configurada. Nós temos aqui uma aba principal, que é a exibição de Bíblias. Aqui nós temos aproximadamente talvez uns 35, não contei, mas por aí. E dentro dessa aba de Bíblias, nós temos aqui uma Bíblia em hebraico, nós temos aqui uma Bíblia em grego, no caso Novo Testamento. Nós temos aqui outras traduções, tanto português quanto português de Portugal, espanhol, grego, hebraico, e eu só tenho uma só que é em inglês, que é a King James. Ok? Então, quando eu clico com o meu mouse em uma das Bíblias, tudo que ele for fazer, ou quase tudo que ele for fazer, ele vai ter como referência a Bíblia viva. Ok? Por exemplo, quando eu posiciono o mouse sobre o capítulo e o versículo, ele mostra para mim o texto inteiro, ok? Do versículo que você posicionou. Uma das coisas também interessante desta Bíblia, nós temos a João Ferreira de Almeida, revista atualizada, com referência a Strong. Por exemplo, se você posicionar o mouse sobre a numeração Strong, ele mostra para você o nome, no caso Cristo, ele mostra as referências para você no grego ou no hebraico, ok? E assim sucessivamente. Se você, por exemplo, a posição que gerou, ele mostra para você as definições dessa palavra. Na minha aba da esquerda eu tenho meu índice de Bíblias, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, livros, capítulos e versículos. Então quando eu posiciono meu mouse sobre o verso, não é necessário você clicar, automaticamente ele vai lendo para você, ok? Do meu lado direito nós temos uma janela de pesquisa, e ele faz a pesquisa de todos os livros da Bíblia, ou de todas as Bíblias que você tem. No caso, se eu preferir que ele escolha para mim, que ele procure para mim na Bíblia atual, que a atual é essa que está clicada. Se eu clicar na Viva, por exemplo, essa aqui vai ser a Bíblia atual. Então eu venho, e se eu mandar procurar na Bíblia atual, ele vai procurar na atual, ok? Se eu quiser especificar para ele uma Bíblia a qual ele deseja procurar, é só você escolher a Bíblia que você quer, e ele vai procurar para você em cima daquela que você posicionou a ele, ok? Ou então você pode estar escolhendo todas as Bíblias, então ele vai procurar esta palavra Endor em todas as Bíblias. Nós temos aqui uma exibição de pesquisa, neste caso aqui ela é de livros, dicionários, comentários, ok? Ele vai procurar dentro dos livros, dos comentários, a palavra que você está procurando. Por exemplo, se eu colocar Deus, ele vai procurar em todos os livros, em todos os comentários, a palavra Deus, ok? Do meu lado esquerdo, nós temos aqui uma aba. Essa aba eu sempre deixo ela em dicionário. Deixa eu colocar ela para te explicar.
Eu sempre deixo aqui em dicionário porque constantemente eu estou procurando palavras, associando versículo com outros textos e assim por diante. Então veja só, Davi, eu vou posicionar o mouse sobre a palavra Davi e ele vai indicar para mim no dicionário que eu indiquei a ele, foi configurado, no caso o dicionário Almeida, e ele vai mostrar para mim Davi. Se eu chegar e eu marcar essa palavra Davi, você pode ver que todos foram grifados aqui em preto. Por quê? Porque ele está dizendo para mim que aonde está marcado, sublinhado em preto, significa que a palavra Davi se encontra lá. Se eu levar ele para a aba de livros, ele vai mostrar para mim que a palavra Davi, que o nome Davi está aonde ele está marcado. E assim sucessivamente, se eu colocar para comentários, ele vai mostrar para mim o comentário que está. Ok? Então veja que quando você instala seus módulos na The Word, ele vem assim, não configurado, ele vem meio bagunçado. E se você colocar em livros, por exemplo, você perde até o campo de visualização, porque não existe uma configuração. Então, o que foi que eu fiz? Eu construí um índice, eu fiz um índice, e esse índice ficou fácil de visualizar. Por exemplo, quando eu quero ver livros, eu posiciono ela em livros, dou um clique e ele mostra os livros para mim, ok? E se eu quero ver os comentários, eu simplesmente levo aos comentários. Se eu encostar o mouse nele, ou melhor, se eu der um clique nele, ele já vai abrir um comentário para mim. E dicionários, a mesma coisa, ok? Veja que os pontos vermelhos são os pontos que ele achou o nome Davi. Agora aqui nós temos uma coisa interessante, é que dentro deste índice eu criei um índice de livros, e eu tenho aqui, pelo menos dos meus módulos, eu tenho todos os livros aqui. Então eu criei umas imagens, e nessas imagens, para facilitar a visualização dos livros e comentários que aqui contém. Por exemplo, se eu quiser procurar algo dentro do comentário pentecostal, eu posso aproximar o mouse. Se eu clicar, ele já vai entrar no comentário, ok? E uma coisa interessante é que no comentário você posiciona o mouse sobre o verso e ele mostra para você o capítulo, o verso em que você posicionou o mouse. Então, no comentário, por exemplo, de Mateus capítulo 1, verso 18, aqui no caso aqui de 18 a 25, ele vai mostrar para você. Então, posicionou, ele já faz a captura da tela que você está precisando, ok? Voltando ao índice, então basicamente é isso. Você escolhe o livro em que você quer fazer uma pesquisa nele e clicou, direcionou o mouse, ele já vai mostrar para você aquilo que você precisa, ok? Por exemplo, posiciono, ele acha, se eu clico, ele entra no livro. Então isso aqui, galera, eu vou estar ensinando para vocês no próximo módulo, ok? Como criar esses índices de livros que vocês viram aí, ok? Então a aula de hoje é basicamente isto, e dê um alô aí, dê um joinha aí se gostou ou não, e mais para frente nós estamos passando para vocês, ok? Valeu,
Fui.